ouvir a voz do Salvador. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler todo mundo junto, 9 ou 10? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tem misericórdia nas nossas vidas, Pai, fala da Tua palavra no nosso coração. Ilumina, Pai, as nossas mentes para que possamos reter da Tua palavra aquilo que faz diferença nas nossas vidas. Para que possamos ser transformados onde é necessário, ó Pai. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa a mim, ó Pai, usa-me como Teu instrumento para falar da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é muito interessante porque, como é comum nos evangelhos, né, Jesus fazia muito uso de parábolas. As parábolas elas eram feitas para falar no modo fácil, na língua do povo, de uma forma que acontecia na vivência daquelas pessoas, para que o entendimento fosse bem fácil. E Jesus usa essas figuras bem costumeiras, bem comuns da época, que era o pastor de ovelhas, né? O rebanho e o ladrão. O ladrão sempre existiu, né? Em tudo que é lugar, né? Então, são figuras que o povo conhecia. E Jesus estava preocupado porque já naquela época existiam ataques ao rebanho, né? Existiam forças, existiam pessoas, existiam intenções de desviar o rebanho. Então Jesus queria chamar a atenção para o seu rebanho e deixar algumas coisas bem claras. E aí ele conta essa historinha, né? Eu sou o pastor e eu sou o pastor de vocês. No versículo 2, quando ele fala assim, no versículo 1, quando ele fala assim, em verdade vos digo, o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas não sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Veja bem, o que era o aprisco na época, né? A gente não é acostumado com essa linguagem, porque não é a nossa realidade, mas a gente costuma ver em filmes aquele cercadinho onde as ovelhas ficam presas, né? Ficam cercadinhas para não poderem sair. O aprisco era igualzinho, só que tinha apenas uma porta, a porta de entrada e de saída. Jesus estava afirmando para eles assim que quem se apresenta naquela porta, ali na frente, esse é o pastor. E quando ele chega, o porteiro reconhece que é o pastor. E as ovelhas também, quando veem esse pastor, reconhecem que é o pastor. E quando escutam a sua voz, têm certeza disso. Se não for ali pela porta, não é o pastor. O pastor entra por outro, o salteador, o ladrão, entra por outro lugar. Ele tenta pular, a gente vê nos filminhos de desenho animado, né? Geralmente quando tem ovelha, tem o lobo, né? O lobo ele cava um buraco para tentar passar por debaixo da cerca, né? Ele tenta pular a cerca, mas ele não vai pela frente, porque ele sabe que na frente tem sempre alguém tomando conta. Nos desenhos animados geralmente é um cachorrinho, né? Que toma conta das ovelhas, né? Porque o ladrão ele não vem pela frente, e as ovelhas sabem quem é o ladrão. Jesus está dizendo assim, vocês me conhecem, quando eu falo, vocês reconhecem que eu sou o pastor de vocês. E mais para frente o texto fala assim, quando eu chamo vocês para sair, vocês me seguem, porque vocês têm certeza que eu sou o pastor de vocês. E vocês sabem que eu não vou conduzir vocês para um lugar que não seja legal. O texto fala assim que ele leva para pastagens.
né? Leva para alimentar, leva em segurança e leva de volta também sob a proteção dele mesmo. Se não for assim, não é o pastor. Para deixar bem claro, o povo mesmo assim não entende, né? Aí ele fala no versículo 7 que ele mudou um pouco, falou: não, olha, eu sou a porta das ovelhas, né? Vocês têm que passar por mim, através de mim, porque eu sou o caminho de vocês. E vai explicando para que o povo entenda bem que não pode dar ouvidos, que não pode escutar outra voz que não seja aquela que seja do seu pastor. Ok, né? Esse é um texto muito tranquilo, muito simples. E hoje, como é um culto para os de casa, né, dirigido pelos homens, né, culto para crente, eu não iria pegar o texto e falar de Jesus para pregar: olha, você precisa de Jesus. Embora que a gente precise mesmo, né? Mas eu não vou dizer assim: você precisa de Jesus para ser salvo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque essa igreja já pertence para Jesus, amém? Nós já somos de Jesus. Eu já tenho Jesus, você já tem Jesus. Jesus cuida dessa igreja. Jesus cuida de mim, me protege, me guia. Ele fala ao meu ouvido, eu reconheço a sua voz. A maioria das vezes eu deveria segui-lo. Quando ele diz assim: Carlinhos, vem por aqui. Ele é o meu pastor, eu seguiria. Porque eu sei que ele vai me levar para um lugar onde ele vai me alimentar bem. Ou ele vai me trazer de volta para o aprisco também, sob sua proteção. Porque ele é o meu pastor. Não vou pregar Jesus, essa é a igreja do Senhor Jesus já. Então qual seria o aprendizado que nós poderíamos extrair desse texto de uma forma simples? Até porque não poderia ser complicado, porque eu não tenho recurso para tanto, né? Mas vamos falar de uma coisa bem diária, bem viva do nosso dia a dia. Eu queria dividir essa meditação da gente em 3 pontos, para ficar bem fácil de a gente entender, né? Quais são? Eu queria falar da promessa do final do texto. O que é que está lá no finalzinho do texto, no versículo 10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma promessa, só que para obter, para chegar a isso, existem alguns requisitos básicos, que estão bem claros e bem simples nesse texto, e a gente precisa ter isso claro na nossa mente, embora isso já seja uma verdade na maioria da vida das pessoas, né? Qual seria o primeiro ponto? O pastor é requisito, é fundamental, né? É essencial que para que possamos ter uma vida plena, uma vida abundante, é requisito fundamental que o nosso pastor seja Jesus. Aí você fala: não, mas já é. Ok, ele é, mas nós temos vivido essa vida, expressando como se realmente fosse. No versículo 13 ele fala assim: quando o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama e as conduz para fora. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Na minha vida, eu tenho realmente feito essa opção de seguir o que o pastor Jesus está me orientando? Apesar de eu ser de Jesus, eu pertencer à família de Deus, de eu ter sido salvo, resgatado, eu tenho obedecido e reconhecido a voz do meu mestre e atendido esse chamado? As decisões que eu tomo na minha vida, a forma como eu vivo, tem considerado Jesus como pastor? É estranho algumas vezes como a gente toma decisões sem considerar o que seria mais importante, nas coisas mínimas. Como eu devo criar meus filhos? Como é que Jesus me orientaria a criar meus filhos? Eu vou trocar de emprego. Jesus concordaria comigo em trocar desse emprego para esse aqui? Ele me abençoaria nessa ideia? Eu preciso trocar de cidade para alcançar um objetivo específico. Será que isso vai abençoar a minha vida? Jesus está concordando com essa minha ideia? Muitas vezes a gente não leva em consideração o que Jesus tem proposto
para as nossas vidas? Simplesmente porque não escutamos. Dizemos sim que somos dele, que pertencemos a ele, né? Que somos guiados por esse pastor e que o seguimos, mas na prática, no dia a dia, muitas vezes não demonstramos nos atos e nos pensamentos e nas ações essa verdade. Eu tenho consultado o meu pastor, Jesus, na hora de tomar essa decisão? Porque se eu não consultar, se ele não for o pastor, se eu não reconhecer a voz do meu pastor nessas questões, eu não vou obter a vida que ele está prometendo. Talvez alguns dos sofrimentos que nós temos durante a vida, são simplesmente resultado de não ter parado e se colocado na presença do nosso pastor e perguntado: é por aqui? É por aqui que o Senhor quer que eu trilhe, que eu caminhe? É dessa forma? É dessa maneira? Ok. Eu sou de Jesus. Jesus é o meu pastor. Ele está falando ao meu coração. Eu tenho escutado, eu reconheço quando Jesus falou. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso segui-lo, porque ele é. Mas existe alguém a mais que não quer. E a gente vê no texto aqui que Jesus chama a atenção do ladrão, do salteador, do invasor. Nessa época aqui estava mais se falando da questão dos falsos mestres, que estavam com ensinamentos que não eram bem aquilo que Jesus estava ensinando, coisas que eles estavam deturpando, que eles estavam ensinando de forma errada, tentando tomar o lugar de Jesus. Por isso que eles não entravam pela porta, não se apresentavam para a igreja da maneira correta. Quais são os invasores hoje em dia? Quem é o salteador? Quem é o ladrão que tenta me destruir? No texto fala assim, que não tem outro objetivo para o ladrão que não seja matar, roubar ou destruir. Se não for o pastor da igreja que te conduz, é o inimigo, é o invasor. E o invasor não tem outro objetivo a não ser tirar a tua vida com Deus. E quem são? Quem são esses invasores? Como são representados hoje em dia? O maior inimigo nosso hoje, por incrível que pareça, mesmo eu que sou cristão, você que é cristão, que frequenta a igreja, que tenta obedecer, que vive uma vida tentando seguir a Jesus, o maior inimigo somos nós mesmos. Quando? Por quê? Exatamente quando a gente resolve não escutar a quem deveria escutar. Toda vez que eu abro mão de acatar o ensino, a exortação, a palavra do Senhor, e opto por algo diferente, eu faço a opção errada. O meu coração é o primeiro a querer me tirar do caminho correto a seguir, e é o primeiro que trabalha, até porque a minha carne ajuda isso, a tentar ouvir outros caminhos. Quando Jesus se oferece como porta, dizendo que Ele tem a solução, Ele tem o caminho, nós sempre queremos descobrir outras formas de resolução. E o eu está sempre sendo trabalhado pelo inimigo, tentando dizer: não, Jesus tem um caminho, mas você também tem ele. E a gente vê muitos irmãos, principalmente os jovens, né? Alguns jovens têm essa dificuldade, quando o inimigo trabalha no nosso coração dizendo: você tem condição de se virar, de trabalhar, de dar conta do recado, de crescer, de ter sucesso, de alcançar os objetivos que você determinou na sua vida. Essa questão de Jesus, de seguir Jesus, isso pode ficar para um segundo momento. E sem querer, às vezes a gente até alimenta essa situação, trabalhando não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? E ensinando
instruindo de uma forma inadequada, mas influenciados pelos valores do mundo. Porque a gente tem certeza do que não é a vida plena que Deus promete, né? O texto não está falando, quando ele fala de vida abundante, ele não está falando de vida com Deus. Ou ele não está falando dessa vida que nós temos no mundo, ele está falando de uma vida com Deus, de uma vida diferente, uma vida além da expectativa que o mundo oferece. O que é a vida hoje, se a gente fosse considerar, o que é a vida boa, o que é o sucesso natural na sociedade hoje? É eu alcançar sucesso financeiro, é eu ter bens, é eu conseguir o sucesso acadêmico, cultural, pós-graduação, doutorado, ser reconhecido como um profissional de sucesso, ter empresa. Não é disso que Jesus está falando. Esses caminhos todos aí seguem e é o curso normal do mundo. Quando Jesus oferece uma vida plena, Ele não está falando disso. Mas nós às vezes caímos e somos influenciados por essa sociedade que a gente está presente, e isso vai levando a gente, e depois de muitos anos a gente para pensar e olha para trás e fala assim, não era isso que eu queria, o objetivo que eu queria alcançar não era esse, não, lutei, estudei, trabalhei, e agora eu vejo uma família destruída, eu vejo meus filhos longe, eu vejo um casamento desfeito, e cadê a vida que Jesus estava prometendo? Eu tomei caminhos errados, eu não escutei quem eu deveria escutar, eu não dei ouvidos a Jesus. Chegamos até a confundir vida religiosa com vida abundante. Alguns irmãos, na busca de crescimento ou até de serviço ao reino, no entendimento de que não, eu vou me engajar na obra, ele se atarefa em programações da igreja, ele busca participar de todos os eventos que são oferecidos pelas igrejas locais, assiste programas de televisão e se preenche de coisas espirituais na ânsia de ter uma vida abundante, e esquece de olhar o resultado disso. O que está acontecendo na minha vida no final das contas? Isso está abençoando? Eu estou tendo resultado de bênção na minha família, na minha vida pessoal? Muitas vezes a religiosidade atrapalha a busca de uma vida abundante com Deus. Não é isso que Ele está prometendo. Quando Jesus promete a vida abundante, promete uma vida plena, uma vida de fartura, Ele estava olhando além da situação normal do homem terreno. Não era só o aqui e agora, é o aqui, o agora e muito mais. A gente não está falando que a gente não tem que correr atrás do que é necessário. Todo cristão tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás da sua manutenção, da sua formação. Nós somos chamados para influenciar, e para influenciar a gente tem que estar no meio da sociedade, a gente temos que ser pessoas inteligentes, influentes, e na política, e no meio das empresas, e no meio das universidades, influenciando e trabalhando mais, olhando além de tudo isso. Não é só a parte terrena. Mas o inimigo mina e oferece, e está sempre nos colocando em situações em que a gente tem que fazer opção por seguir o reino mesmo, ou entregar-se e perder. A gente escuta histórias de pessoas de bens não encheu aquele vazio que ele buscava. Tudo aquilo que ele fez não redundou numa satisfação para com o seu Deus. Onde é que estava? Onde é que teria sido o erro? Onde é que teria sido a dificuldade? É por isso que eu queria discutir agora com vocês o terceiro ponto, que fala sobre essa promessa que Deus faz. Quando Deus promete vida abundante, Ele não está dizendo que
Primeiramente, Deus não promete uma vida abundante isenta de tribulações. E esse é um entendimento que nós temos que ter para não ficar esperando que Deus nos chamou para uma vida de tranquilidade, de vitórias, como muitas vezes o cristão não é isento de dificuldades. A Bíblia fala que a gente vai ter sim aflições, a gente vai ter dificuldades, mas nós já vencemos, assim como Cristo venceu, a gente também já venceu essas dificuldades, temos condições de ter uma vida muito mais plena de alegria. Deus quer que o verdadeiro cristão tenha uma vida plena de alegria, de paz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos libertou para ter uma vida de qualidade eterna e aqui também, além das expectativas. Não foi um chamado para ser triste, pobre. Sim, pode ser um chamado para ser triste e pobre, sim. Pode ser um chamado para ter um serviço, uma vida de serviço, de sofrimento? Pode, mas ainda assim, o fato de estar no centro da vontade de Deus, com Cristo nos guiando, com Cristo nos cuidando, mostrando para a gente o caminho, é a garantia de satisfação com Deus. O texto fala que Ele conduz as pastagens, né? O Salmo 23 fala assim, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele me conduz a pastos verdejantes. Não há, quando seguimos a Cristo, quando ouvimos a voz de Jesus, a possibilidade de ser conduzido para outro lugar que não seja vida. Quando seguimos a Jesus, temos a garantia de que, seja qual for a situação, estaremos sendo abençoados, estaremos alcançando um lugar, um objetivo, um ponto final de Jesus. Sempre que ouvimos a sua voz, a gente vai estar no centro da sua vontade e alcançando essa vida que Ele nos promete. O Salmo 1, do versículo 1 ao 3, ele é um salmo maravilhoso, porque ele resume essa vida do justo em comparação com do ímpio, e ao mesmo tempo ele tem uma receita para nós de como ter essa vida abundante. Lá está escrito assim: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não ouve outras opções que não seja do seu pastor, que não seja de Jesus, que não se detém no caminho dos pecadores, ele não escuta o que o mundo está oferecendo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e está sempre escutando o que o seu pastor está falando. O que Jesus tem ali feito, uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Essa árvore plantada é uma figura muito bonita, porque uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e o cristão, quando justo, dessa forma assim, ele dá o seu fruto e a folhagem não murcha. A última parte do versículo 13 é assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí o Aquiles falou de manhã sobre a prosperidade, né? E a gente não quer também dizer que é garantia. Não, olha, se eu seguir Jesus eu vou ser próspero, eu vou ganhar, eu vou ter, eu vou alcançar. Não é isso. Mas a gente está falando assim: se a gente for fiel, se a gente usar o caminho correto, dar ouvidos a Jesus e não ao invasor, e não ao salteador, e não ouvir o que o mundo tem para oferecer, mas ouvir só a Jesus, e ouvir os seus ensinamentos, e seguir os ensinamentos, e na nossa vida, no dia a dia, viver com essa decisão, como aquele que segue a Jesus, a opção de vida plena, de vida eterna, de vida com fartura, seja ela com bem, seja ela sem bem, seja ela com muita alegria, seja ela com tristeza, é uma vida plena com Deus. O salteador não vem para ajudar.
O inimigo vem para nos aproximar de Deus. O inimigo vem para destruir. Essa é a única certeza que a gente pode ter do invasor, do salteador. Ele não quer nos aproximar de Deus. Ele quer nos afastar de Deus. E para isso ele coloca um monte de alternativas à nossa disposição, para que nós nos afastemos, para que nós sejamos seduzidos por essas propostas e nos entreguemos a ela, e quando percebemos, já temos o prejuízo, já temos sido destruídos, e para algumas vezes pode ter sido tarde demais. Mas o caminho que Jesus oferece leva a pastos verdejantes, na proteção daquele que alimenta com certeza, que dá garantia de proteção, de cuidado, assim como o Senhor tem cuidado da igreja. Em todos esses tempos Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, e Ele oferece a opção de ter uma vida muito superior à grande maioria das pessoas que tem aí fora, porque essa vida, ela não se encerra aqui, ela tem uma vida eterna, de gozo, e aí sim, sem tristeza, e aí sim, sem risco, sem sofrimento. Mas enquanto aqui a gente já começa a usufruir dessa vida perfeita com Deus, com satisfação, com regozijo. Então, irmãos, encerrando já, claro nas nossas mentes, nesse texto, né, que não há possibilidade de vida plena com Deus se não for através de Jesus. Se a gente não optar por estar sensível ao que Jesus está falando das nossas vidas, que nós não podemos dar ouvidos às propostas do salteador, do ladrão, porque ele só quer destruir, e a cara dele são várias, são diversas, onde menos esperamos. E é só quando a gente tem essas duas posições, de ouvir o Mestre, de saber que Ele é o nosso pastor, de reconhecer o nosso pastor e recusar seguir o salteador, é que a gente pode usufruir de uma vida plena com Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos faça perceber, que o Espírito Santo consiga nos mostrar quando a gente não está ouvindo o nosso pastor Jesus. Amém?